Eu gostava agora de chamar ao palco a primeira moderadora do próximo painel que vai debater os desafios e oportunidades do setor brasileiro de gemas coradas. Eu gostava muito de chamar ao palco a minha querida amiga Carla Pinheiro, empresária de sucesso, que é também presidente da Associação de Joalheiros e Relojoeiros do Estado do Rio de Janeiro, é vice-presidente de Relações Institucionais do IBGM, o host do nosso congresso, é também diretora secretária da Firjan, conselheira do FEComércio, que preside o Conselho de Mulheres na Indústria, e a Mulheres na Indústria foi bastante relevado nos discursos anteriores, e tem assento também no Conselho do Lido Rio. Tem um currículo extensíssimo, uma mulher de grande categoria, uma grande amiga, uma grande irmã deste setor. Me dá um abraço. Bem-vinda, bem-vinda aqui, o palco é seu. Muito bom dia a todos e a todas. Vamos lá, gente. Bom dia! Vamos mostrar que todo mundo tomou café da manhã. Bom dia! Então, estamos aqui hoje para debater, né, o setor de gemas que queremos deixar para as próximas gerações. Como já foi muito falado aqui, para a gente debater sobre as grandes oportunidades e desafios do setor de gemas coradas no Brasil. Eu tenho o prazer de chamar ao palco grandes amigos e personalidades que fazem parte do nosso setor. A Manuela Soares, presidente da Câmara de Gemas Coradas de Minas Gerais. Manuela, cadê você? O Samuel Sabá, vice-presidente do IBGM, o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. O representante da Agência Nacional de Mineração, o Tássio Mendonça. O representante da Receita Federal, Hermano Ferro. Seja bem-vindo. Prazer, irmão. Então, podemos sentar. Como já foi falado aqui, uma das grandes vantagens do setor de gemas coradas no Brasil é exatamente a diversidade e a quantidade de gemas que nós temos no nosso solo, tornando o Brasil um dos maiores produtores no mundo. Então, em cima desse tema, dos nossos desafios, da diversidade, da sustentabilidade, eu vou fazer a minha primeira pergunta. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos os painelistas, um prazer estar aqui nesse palco com vocês. E eu vou fazer a minha primeira pergunta para a Manuela. Manuela, quais são os maiores desafios operacionais e regulatórios enfrentados pelos mineradores? Como o Brasil pode fortalecer sua posição como uma fonte de gemas de cor extraídas de forma responsável? A pergunta de milhões. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, falar sobre esse tema é um prazer, né? E estar aqui com os mestres é uma honra, né? Bom, pessoal, já há alguns anos a gente vem militando, né, nesse segmento. E o maior desafio da nossa cadeia produtiva aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas, está na etapa de mineração. Está ali no nascimento. Isso é um problema histórico, né? O nosso código de mineração é da década de 80. E ele foi criado para atender às grandes operações. Ferro, até mesmo lítio. Mas ele não foi criado para atender às características da pequena mineração de gemas. Nós estamos localizados sobre o maior pegmatito do mundo, que é o berço da mineração das gemas de cor, tanto do lítio, né, como a gente tem visto aí no grande noticiário, a nível internacional. A gente está concorrendo com essas grandes empresas,
né? E de uma forma muito injusta, porque a nossa legislação, tanto a nível estadual quanto a nível federal, ela foi criada e foi pensada e planejada para essas grandes operações. A nossa realidade é muito diferente. Um garimpo, uma mina de turmalina de água marinha, para quem, inclusive, a gente vai ter um mine tour, né, vocês vão poder ver isso na origem, né, no berço, tem características extremamente peculiares. São intensivos em capital humano, então, extremamente, gera muito emprego, fixa o homem no campo, em áreas remotas, muito longe das grandes cidades. São áreas pequenas, são áreas que, normalmente, os nossos estudos têm apontado entre 5 e 15 hectares, completamente diferente de uma operação de lítio, por exemplo. E também tem uma outra característica, baixíssimo impacto ambiental. Porém, a legislação é a mesma. E a legislação tem impedido a viabilidade econômica desses pequenos negócios. O licenciamento no Brasil, em Minas Gerais, para ser mais específico, ele tem levado entre 5 e 6 anos para acontecer. Porém, a gente ainda precisa também atender a legislação mineral federal. Uma PLG hoje ela tem levado entre 10 e 12 anos para ser aprovada. Que pequeno minerador consegue sobreviver há tanto tempo? Então, a gente precisa hoje... A gente tem vivido uma crise de abastecimento na nossa cadeia produtiva. E convido a todos a pensarem um pouco mais, a ampliar o conceito do mineral estratégico. A gente tem falado tanto em minerais para a transição energética, mas vamos ampliar o conceito do mineral estratégico. Estratégico para quem? Estratégico na geração de riqueza real, ambiental, gerando inclusão social, mantendo a riqueza no nosso solo. Então, hoje, eu vejo como crítico para o futuro das nossas gerações, né, do Gem Generations, exatamente em criar um ambiente regulatório que permita que os pequenos mineradores, que representam 90% desse segmento, tenha um ambiente de negócio saudável. A gente só vai conseguir resolver todos os outros nossos problemas, no meu ponto de vista, enquanto cadeia produtiva, se a gente conseguir incentivar a produção. Não adianta a gente falar em exportação de pedra bruta, ou pedra lapidada, ou joia, se a gente não tiver mineral aqui para ser trabalhado, se a gente não tiver turmalina, água marinha, quartzo, enfim. E, de novo, estamos sob o maior pegmatito do mundo, em quantidade e em diversidade. Era isso. Obrigada. Muito obrigada, Manuela. Eu adoro esses painéis, porque eu sou da indústria de joias, né? Eu tenho uma indústria de joias. E eu sempre aprendo muito com vocês de Gemas Coradas, e como é fascinante, e é isso que você falou, né? A burocracia... O que a gente costuma dizer, todo mundo aqui é empresário, empreende, o que a gente costuma dizer, principalmente dos órgãos reguladores, é que o não tem que vir rápido. Não é, Manuela? Se o não vier rápido, a gente já consegue passar para a próxima fase. Então, acho que isso é uma batalha, e como você falou, né? É um setor intensivo em mão de obra, é isso que o Brasil quer, distribuir riqueza, agregar valor no solo, e nós somos uma cadeia extremamente interligada, né? A gente não vai conseguir exportar joias maravilhosas se a gente não tiver as nossas gemas muito bem resolvidas. Então, aproveitando esse gancho, ninguém melhor para falar, depois da Manuela, do que o nosso painelista Tássio, da ANM. Né? Então, vamos ver como é que a ANM pode nos ajudar nessa jornada. Tássio, como a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, pode colaborar no processo e na evolução da mineração brasileira de pedras preciosas artesanal na próxima década? Então, primeiramente... Boa tarde a todos, obrigado, Carla, por estar aqui, o convite para a ANM poder se manifestar aqui perante, né, todos os interessados e o mercado. Mas, indo diretamente à sua pergunta, né, a ANM pode fazer muito, né, e quase tudo, né, porque nós regulamos esse setor. Como você mesmo disse, né, o nosso código, na verdade, ele se remonta a 67,
com algumas reformas que na década de 80, na década de 90, e recentemente um decreto que criou a Agência Nacional de Mineração há aproximadamente 6 anos, né, mais de 6 anos um pouco, e que veio a modificar um pouco a legislação. Mas, pelo que nós estamos relatando aqui, o problema aí é o acesso, né, acesso ao direito minerário de forma mais democrática possível. Acontece que, quando criamos o Código em 67, se a gente olhar o mapa do Brasil à época, com os direitos minerários e os requerimentos, eram alguns pontinhos, né? Hoje, o mapa do Brasil é completamente tomado de requerimentos e direitos minerários. E realmente existe uma competição entre a grande mineração e a pequena mineração, né? A grande mineração, ela pode requerer grandes áreas, apresentar grandes projetos, né? E muitas vezes aquele depósito, por exemplo, vamos falar de pegmatito aqui, que você bem citou, né? Até hoje nós temos a questão do lítio, né? Então são extensas áreas de pegmatito, que tem o spodumene, que é uma fonte de lítio, que é uma das áreas mais procuradas hoje em função da transição energética, né? E das fabricações de baterias, né? Então, ou seja, e as gemas estão nesses mesmos pegmatitos, né? Então, como a gente poder resolver esse conflito, né? Permitir que grande e pequeno trabalhem juntos sem que haja um conflito maior. Então, o código não foi preparado para isso, né? Ele não foi feito para isso, ele não prevê essas resoluções de conflito que a gente, na época que foi feito, nem se previa essa disputa por áreas e por território e por depósitos. Então, o que acontece hoje, né, assim, os minerais garimpáveis, que são da PLG, são notadamente as gemas, né, e agora, recentemente, a gente colocou até o caulim, porque ao garimpar gemas, eles estão produzindo caulim. Às vezes, ele não poderia vender o caulim, não poderia vender o feldspato. Então, assim, nós estamos na nossa agenda regulatória prevendo que dentro da PLG possa estender alguns produtos e, inclusive, aqueles produtos que são produzidos no processo de lavra, que eles possam ser vendidos, né, como aproveitamento de rejeitos. E outra coisa que a gente está querendo regulamentar é realmente que hoje nós temos a autorização de pesquisa, né, que são 2 fases: autorização de pesquisa, apresentação do relatório e depois vem a portaria de lavra. E a outra parte que são os registros de licença, né, que é uma licença dada pelo município. Essa licença é registrada na agência, mas ela alcança só os minerais de uso direto na construção civil, na agricultura, como calcário, enfim. E a permissão de lavra garimpeira, que é exatamente com os minerais garimpáveis, né? A gente não tem uma figura que seria uma permissão de lavra para o pequeno minerador, né? A portaria de lavra ela exige um plano de aproveitamento bastante detalhado e que você tem que fazer pesquisa, né? Pesquisa com sondagem, um alto custo de pesquisa para cubar o depósito, fazer um grande plano de aproveitamento econômico. O próprio licenciamento ambiental é bastante longo, porque exige o EA-RIMA, enfim, essas coisas. Mas nós não temos ou seja, nós temos a PLG, mas qual o problema da PLG? Não pode ser empresa. Segundo, pessoa física só tem direito a 50 hectares e as áreas maiores são só por cooperativas, né? Então, assim, o que acontece? São distorções. Então, as cooperativas acabam se tornando empresas de fachada. Então, assim, já é uma dificuldade. A empresa não pode ter uma lavra de menor porte, né? Então ela se torna uma cooperativa, mas assim, de fachada. Ela vai, na verdade, atuar como uma empresa. Então são essas questões que está na nossa agenda regulatória e talvez a gente precise também de um decreto, né, do próprio ministro, do presidente da República, para a gente regulamentar o que a gente quer chamar de uma permissão de lavra. Ou seja, não é uma permissão de lavra garimpeira, é uma permissão de lavra. Até porque hoje o garimpo já não é mais aquela coisa antiga, a bateia, a picareta. Hoje, qualquer permissão de lavra garimpeira aí tem 2, 3 PCs, caminhões fora de estrada, caçambas. Então,
deixa de ser, na verdade, um garimpo, né? Então, a gente tem que abrir isso aí para uma pequena mineração. Então, esse assunto atualmente está na nossa agenda regulatória e nós vamos abrir consultas públicas, né, para a gente evoluir nesse sentido. Então, é nesse ponto que a gente pode aqui colaborar, né, com isso e também assim resolver esse conflito, né? Às vezes uma área está lá para produzir, vamos dizer, o minério de ferro, mas contém lá o topázio. Aí a gente tem que, assim, ou aquela grande empresa vai produzir o topázio, ou ela vai abrir para um pequeno empreendedor aproveitar o topázio que está dentro ali do seu depósito, né? Hoje, a pessoa só pode entrar se houver uma anuência da empresa, né? Então, assim, a gente não quer deixar que essa anuência seja somente da empresa, que isso tem um papel do órgão regulador bastante firme para dizer, não, vocês vão ter que coexistir aqui nesse depósito. Então, basicamente, são essas as linhas que a gente está seguindo na agência para alcançar essas questões que foram levantadas. Então, a gente pode concluir que existe dentro do plano de ação da ANM uma preocupação já com essa exploração, que não é exploração, como é que falou aqui antes de mim, né? Essa produção, esse aproveitamento artesanal, claro, né? Da pequena mineração. Ela está totalmente no plano de ação da ANM. Está no plano. Até porque, assim, aqui nós temos um exemplo aqui de Cristalina, né? É uma região grande produtora do quartzo, e alino, que é uma gema, né? Muitos deles são gema e serve para artesanato, até para joias mais simples, né? E, assim, qual a grande dificuldade das gemas? É você dar uma previsibilidade de recursos e reservas, porque é uma gênese errática. Não é como um grande depósito de minério de ferro que é previsível. São extensas camadas de minério de ferro que um furo de sonda ele pode representar uma grande área para você cubar uma reserva. Ao contrário, as gemas, eu digo que é praticamente impossível, né? A gente pode trabalhar estatisticamente, mas é impossível você prever o quanto que um depósito de gema vai ter especificamente de conteúdo. E também da qualidade, que também é extremamente variável num depósito de gema. Ou seja, uma permissão de lavra, ela não tem como exigir um plano de aproveitamento econômico como é para os grandes depósitos. Então, é nesse sentido que a agência quer evoluir e a gente prevê um título que seja uma permissão de lavra, mesmo que seja empresarial, de menor porte. É importantíssimo, porque o Brasil ele tem um potencial ainda minerário muito forte, né? E como a Manuela falou, essa questão dos minerais críticos e estratégicos, o que é estratégico? Né? Estratégico para quem? Né? Crítico, a gente sabe, os minerais que estão envolvidos aí na transição energética, mas diversos países encaram como minerais estratégicos aqueles que são capazes de mudar o PIB, né? E até a relação de emprego, de remuneração, de alta remuneração, de agregação de valor no próprio país. Então, eu acho que a gente tem aqui um desafio, né, de fazer o trabalho um pouco que o agro fez no Brasil, né? O agro é pop, mas a mineração é top. Claro. Não é isso? Não, e eu queria também levantar aqui uma questão, e isso é uma questão que a sociedade deve prestar atenção, né? O Brasil vem criando áreas de preservações, né, sem observar o subsolo, ou seja, é muito importante preservar, né? Até para o Brasil, um país preservador, né? Temos grandes florestas, mas a criação de reserva em cima de jazidas, né? Ou seja, as reservas você pode locar, tem muitos locais possíveis de você preservar, mas a jazida ela tem uma rigidez locacional. Então, está sendo criada grandes reservas sem observar e sem que se faça um plano de manejo, né? E a população, às vezes com a pobreza, né, ela vai, estando lá o depósito dentro da área de preservação, a pessoa vai entrar, vai cometer o crime de entrar numa área de preservação. Então, eu vejo que o país tem que planejar a conservação, mas em consonância com o desenvolvimento, com a produção de riquezas, para que o país possa até preservar suas reservas. Nós temos milhares de quilômetros de reservas, mas lá não tem um guarda florestal, não tem um plano de conservação dessa reserva, e ela vai sendo agredida constantemente, porque as pessoas vão entrar, porque lá existem riquezas, e vão... Então, é um ciclo vicioso que não para.
Então, acho que precede um grande planejamento do país do que ele quer, entre preservar e desenvolver a economia e socialmente. Nossa, importantíssimo esse ponto. A gente sempre fala isso. A gente faz parte da solução e não do problema, porque o garimpo, o garimpo ilegal, digamos assim, né? A exploração ilegal, ela vai estar onde a riqueza está. Então, quando você regula, né, a capacidade de fiscalização é total. Quando você não regula e aquela exploração ela é invisível aos olhos do Estado, você não tem como preservar, como regular, como gerar emprego, como gerar renda e nem como gerar riqueza para o próprio país. Existe assim, por que existe a mineração ilegal? Porque existe a impossibilidade de regularizar. Né? Então, assim, você cria uma reserva dentro de uma área que está ali, uma exposição de uma riqueza em subsolo, né? A pobreza ali em volta, e essa é a tempestade perfeita, né? Ou seja, você tem ali, o cara vai entrar, vai retirar para sobreviver. Então, assim, a gente tem que pensar em como a gente vai conservar as nossas reservas, né? E eu vejo assim que conservação só tem duas maneiras, dois pré-requisitos para se conservar. Primeiro é a vontade política de preservar o meio ambiente. E segundo, tem que ter dinheiro, porque sem dinheiro ninguém preserva. Como é que se conserva uma floresta? Tem que ter lá a vigilância, tem que ter o plano de manejo, tem que ter, né, tudo isso. Então, se você não tem orçamento para isso, as reservas vão ser inócuas, não vão ser sempre agredidas e degradadas ao longo do tempo. Importantíssimo. Muito obrigada, Tássio. Muito obrigada mesmo. Excelentes reflexões. Agora, mudando um pouco aqui, eu vou perguntar para o Samuel um pouco mais sobre a questão comercial. Quais são os principais obstáculos dos comerciantes de pedras preciosas no Brasil? Bom dia a todos. Na realidade, eu vou ter que voltar no assunto das pedras. À vontade. Realmente, nós temos alguns obstáculos do ponto de vista comercial, mas nada é mais represador do processo como um todo do que a falta de matéria-prima, de pedras. Então, no Brasil, nós estamos vivendo um momento delicado, onde as principais jazidas nossas, que são executadas por pequenos, né, como tudo, né, as empresas, a maioria das empresas são as microempresas no Brasil, a maioria das minerações também são as pequenas. E os pequenos não são vistos pela legislação. Todos os garimpos, a maioria deles hoje na região do Vale de Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, foram fechados essa semana, justamente porque estão, entre aspas, ilegais, né? Porque estão buscando a sobrevivência, porque o pequeno ele busca sobrevivência, ele busca legalidade no segundo momento, mas ele precisa sobreviver, né? E o nosso setor depende das pedras que esse pessoal produz, né? E, então, assim, eu vejo o maior entrave hoje é a ausência de um olhar para o pequeno, e uma ausência da compatibilização, como você também estava falando bem agora, Tássio, do grande com o pequeno. Porque os grandes alvarás e licenças para mineração são em áreas de grandes minérios estratégicos, onde tem pontualmente as pedras preciosas que ocorrem de forma aleatória. Né? Ela, como você disse, não é coisa mensurável, mas ela ocorre. Então, se a gente conseguir compatibilizar o grande com o pequeno nessas operações, vai dar certo. Outra coisa que a gente conhece, a pedra sempre foi um subproduto, justamente pela sua natureza aleatória, ela nunca foi procurada por si só, exceto grandes depósitos que a gente já conhece, que agora viraram, em vez de pigmatito e de kunzita, né, de spodumênio e de denita, virou agora de lítio. Né? Então, agora a nossa kunzita e a nossa denita foi aprisionada pelo lítio. Então, nós sempre fomos subproduto. Não foi assim na época da mica, né? Depois na época do quartzo, depois na época do feldspato, que foi muito usado para grãos porcelanato, a pedra sempre ocorria quando se minerava primariamente um mineral estratégico industrial. Então, a gente precisa compatibilizar o grande com o pequeno para poder resolver esse problema da cadeia produtiva. Do ponto de vista comercial falando, que foi a pergunta que a Carla me fez, a gente, o nosso produto hoje ele é mais de 90% exportado. E, portanto, ele é regulamentado na parte comercial, principalmente pela Receita Federal, pela aduana, e nós somos privilegiados em termos tributários, porque a exportação brasileira como um todo
ela é isenta da maioria dos impostos que a gente tem para comercializar dentro do Brasil. É um incentivo que é dado para se trazer divisas para o Brasil. E a Receita Federal, nos últimos anos, tem sido muito parceira do setor e tem compreendido a peculiaridade do nosso setor e criou algumas instruções normativas que compreendem o nosso modo de operar e que facilitou muito o negócio. A gente vê hoje um entrave na compreensão da unificação do pensamento de todas as unidades da Receita que nos fiscalizam de forma aduaneira. Por exemplo, a gente tem uma instrução normativa que entende que a gente pode sair em consignação, porque o nosso produto é um produto que precisa ser visto pelo cliente, a gente não consegue mandar uma foto e ele me dá tantos desses, me dá 1.000, 2.000, ele tem que ver a pedra para poder ver se o valor está correto e se é aquilo que ele está querendo. Então, a gente sai de forma consignada, levando para feiras, para viagens, para tours, para roadshows, para demonstrar para os nossos clientes. Muitas vezes, nossos clientes ficam com o nosso produto por um tempo, colocam até em joias para maturar o processo de venda e de linhas de produção que eles vão criar, e aí a pedra é vendida. Então, muitas vezes, esse ciclo pode durar até 4 anos, e a Receita Federal entendeu isso muito bem e nos agraciou com uma instrução normativa que atendeu a peculiaridade, e a gente vem fluindo muito bem nisso aí. Criou-se um problema com a norma, que é no retorno. Quando a mercadoria volta, ela sai em consignação. Portanto, ela pode sair de várias maneiras. Ela pode sair por FedEx, pode sair em mãos com a pessoa, pode sair com uma empresa de transporte de valores. Tem várias maneiras de sair em consignação. E algumas unidades da Receita Federal criam um problema para a gente hoje. Eu acho que isso é mais uma questão de entendimento. E eu queria aproveitar o momento para solicitar que houvesse um nivelamento. Eu sei que vocês têm um repositório interno de entendimentos que seja passado. Esse é uma coisa que está atrapalhando muita gente ultimamente. Vou explicar o que é. A gente sai, vamos supor, com consignação em mãos. Os fiscais, no retorno nosso, entendem que a gente só pode voltar da mesma forma, em mãos. Eu não posso sair em mãos e mandar o retorno para o FedEx depois. Aí não pode. E não há porquê, porque está indo em consignação e retornando à consignação. E esse entendimento tem sido um problema para a gente, tem parado, e aí as coisas param até que a questão é resolvida. Passa-se 60 ou 90 dias e não preciso explicar o prejuízo que isso causa, né, no fluxo. A outra coisa, foi dito aqui pelo nosso ministro, o Hollenberg, ele falou uma coisa interessante, a gente não coloca valor agregado. A gente já lapida uma parte das nossas pedras, mas a gente não fabrica muita joia, principalmente para exportação com as nossas pedras, e esse seria o maior valor agregado que a gente conseguiria colocar. E por que eu acho que a gente tem algum entrave que gera isso na questão comercial, é onde eu quero abordar. Ninguém duvida hoje que a melhor forma de comercializar é o e-commerce, né? O mundo todo vende pela internet. A venda presencial hoje é coadjuvante, não é mais a principal em todos os setores, não é diferente no nosso setor, não é diferente nem com as grandes marcas, né, que estão na Praça Vendôme, estão na Quinta Avenida, mas elas vendem pela internet. Né? O grosso das vendas são pela internet. E nós não temos uma regulação na questão alfandegária, e aqui eu peço que a gente possa, como fizemos com a IN, criar um novo grupo de trabalho para poder entender as peculiaridades desse negócio da saída e do retorno por venda de e-commerce, para que a gente crie uma regulação que coloque o Brasil no mundo. Se a gente pudesse vender uma pedra na joia diretamente para o consumidor, via FedEx, nós estaríamos de frente para o mundo e com um crescimento brutal da indústria joalheira dentro do Brasil, porque nós temos o principal, que são as pedras. Né? E nós temos grandes designers que são renomados no mundo todo hoje. Então, assim, seria uma coisa perfeita. Só que quando eu faço uma venda por FedEx, apesar que o FedEx tem todo o processo do trâmite para poder ir, em alguns países do mundo, a pessoa tem o direito de arrependimento em até 30 dias de uma compra feita pela internet ou com cartão de crédito. E é aí que mora o grande problema. Não existe procedimento para a pessoa devolver o que comprou. E aí cria um entrave que a gente só consegue que entre se a gente criar a figura do despachante aduaneiro e tudo para poder criar-se um processo de repatriação e aí tira a escala totalmente da economia, né, na internet. E muitas vezes o que é vendido é $300, $400, não paga nem o custo do despachante. Então, se a gente pensasse numa forma de colocar o Brasil
no mundo, de fato, com todas as ferramentas que o mercado internacional hoje nos permite, e que a nossa legislação acompanhasse, nós estaríamos vencendo um dos grandes entraves, né, do momento para a gente, não para a gente vender. Eu acredito que é para a gente colocar valor agregado e gerar ainda mais renda e mais emprego nesse país, com a indústria joalheira que pode surgir em função dessa competição que a gente vai criar para o mundo, porque nós vamos estar de igual para igual. Hoje nós estamos perdendo a competição porque a gente não tem as ferramentas. É isso. Muito obrigada, Samuel. E é verdade, né? Eu acho que tudo que você falou aí é mais um item do custo, do famoso custo Brasil, né, que tanto nos impacta, e hoje a gente tem concorrência desleal de todos os lados. A gente vê, inclusive, que alguns sites já estão entregando, né, joias, pedras, né, a concorrência aí do Alibaba, que chega e a gente, né, não tem a regulação necessária no país, a gente vive num país aí continental, então, para isso, a gente precisa muito do apoio e do entendimento da Receita Federal. Então, eu vou passar a palavra para o Hermano e vou perguntar para ele como a Receita Federal pode ajudar na desburocratização, sempre ela, desburocratização, né? Garantindo as fiscalizações adequadas e que empresários legítimos não sejam prejudicados, alinhando as melhores práticas internacionais do comércio exterior e do nosso produto. Eu acho que aqui é a reflexão de como a gente consegue efetivamente brigar de igual para igual, ou não, de igual para igual não, como a gente consegue tirar dessa equação essa economia totalmente informal, né, que faz uma concorrência desleal com o setor de uma forma ampla, onde a gente tira esse foco de estar sempre ali fiscalizando quem está legitimamente estabelecido, quem é contribuinte, quem emprega e gera renda, e a gente conseguir ter um olhar mais generoso com quem produz e está aqui, e um olhar talvez muito mais regulatório com toda essa concorrência desleal que a gente tem aí, desde aqueles que são informais até com o próprio crime organizado, que cada vez está mais próximo da gente. Primeiro, bom dia a todos. Eu fico feliz que os problemas que foram trazidos são fáceis, entre aspas, ou pelo menos um pouco mais fáceis de resolver do que o colega aqui comentou da ANM. Eu vou de trás para frente, primeiro responder o segundo apontamento. Como você mesmo falou, a própria Receita tem sido uma parceira nos últimos anos, né? E essa questão do e-commerce é uma questão que não só esse setor que está aqui hoje reunido enfrenta, mas outros setores também no Brasil inteiro estão enfrentando, porque a Receita, né, e o mundo vivem em constante atualização, constante modernização, e cada vez nós temos que nos deparar com situações novas, Bitcoin, criptomoedas, e essa questão do e-commerce. Acho que a Receita continuará sendo parceira na criação do grupo de trabalho. Acho que é o melhor caminho para se criar um grupo de trabalho, se pensar como criar uma instrução normativa. A parte boa é que é mais fácil de criar uma instrução normativa do que um decreto presidencial. Então, o secretário provavelmente vai estar muito aberto e adepto, né, da conversa. Isso não significa que a Receita vai simplesmente abrir mão de tudo, porque existe sempre, né, para quem não entende, assim, talvez, o trabalho da Receita é muito menos de atrapalhar e muito mais de ajudar. Só que o ajudar também significa você controlar bem aqueles que estão fazendo errado. E esse binômio, né, controle e facilitação, é algo que nós trabalhamos diariamente. O quanto nós podemos liberar sem atrapalhar e o quanto nós temos que controlar. O controle, né, versus facilitação de comércio. Então, acho que a criação do grupo de trabalho, pensar o e-commerce e apontar todas as qualidades e defeitos desse modal. É claro que o que vocês trarão para a gente terá que ser estudado, porque tem coisas que só a Receita enxerga e nesse momento é que há o diálogo e se chega a um senso comum, né, do que seria manter o controle sem atrapalhar. E, enfim, o caminho é esse e nós deixamos abertos a isso, como tivemos a vários outros assuntos. Em relação ao primeiro ponto, como é que os colegas e como é que as unidades eles interpretam, né, nas diferentes situações de retorno de perdas de consignação. É um pouco mais complicado, mas também dá para se resolver aos poucos, porque, assim, como autoridades aduaneiras, as unidades e os colegas eles não se subordinam tanto ao que alguém pede para fazer.
Nós somos subordinados somente à lei, né, e ao ato legal. E se um colega interpretar lá que o que ele está achando é diferente do que a unidade central entendeu, ele pode sim aplicar diferentemente essa lei. Contudo, há limites para isso, evidentemente, né? E a melhor forma de fazer isso, aos poucos, primeiro, talvez fazer uma consulta ao nosso setor jurídico, que é a COSIT, seria uma coordenação, né, de tributação, e essa consulta se transforma em solução de consulta. Toda vez que tem uma divergência de interpretação, a Receita ela é instada a se pronunciar através dessa consulta e da consequente solução de consulta, e essa solução de consulta, a partir do momento que ela faz a interpretação oficial e jurídica daquele ponto, passa a ser vinculante. Então, o colega lá e a unidade deixa de ter a discricionalidade de simplesmente aplicar o que ela entende. Ela tem que aplicar o que a COSIT, por exemplo, né, indica na sua solução de consulta. Tem que haver uma divergência de interpretação, que eu acho que é o caso aqui, mas esse é um dos caminhos. Tá? Primeiro seria fazer uma consulta à COSIT, faríamos uma conversa e mostraríamos o problema e daríamos mais ou menos a solução que entendemos que seria mais correta. Eu não conheço o caso, né, a fundo, mas teria que analisar para ver se há algum entrave legal de lei ou de instrução normativa que impeça a volta em outro modal, mas eu acho que a interpretação também, então daria para a gente conversar e fazer essa solução de consulta e vincular os colegas. E fora isso, mesmo que não seja possível isso, e mesmo que isso seja possível, né, que seria o caminho mais ideal, uma conversa, uma conscientização, porque você imagina, somos 26 estados do Distrito Federal, somos 10 regiões fiscais, diversas unidades, aeroportos, portos, fronteiras terrestres, portos secos, somos mais de 10 mil colegas, e entre auditores, analistas e administrativos. Então, assim, seria um trabalho de conscientização que levaria um pouco mais de médio a longo prazo para você conseguir isso, mas que também é facilmente resolvido no momento que você se propõe a fazer isso, né? Se propõe a divulgar, a fazer reuniões, a fazer encontros, chamar os colegas a entender o problema, porque assim, quem está na ponta não está sabendo disso que está acontecendo aqui. Então, muitas vezes, ele aplica achando que ele está ajudando, né, a indústria nacional, está ajudando o colega e o Brasil, e não que ele está atrapalhando. Mas quando você explica, já aconteceu várias vezes eu conversar com um colega, explicar a situação e falar, poxa, se eu soubesse disso, eu teria aplicado a minha interpretação de maneira diferente. Então, basicamente, uma conversa, só que como é muito grande e somos muitos, é difícil você fazer isso rapidamente. Basicamente é isso. Muito obrigada. Já nos aproximando aqui do final, eu vou ler aqui uma reflexão que veio da plateia, do nosso querido ex-presidente executivo do IBGM, o Eckington, que está ali na ponta, grande amigo de vários de vocês que estão aqui. E ele trouxe uma reflexão que eu vou aproveitar já para a fala final de todos nós aqui, que a verdadeira igualdade está em tratar desigualmente os desiguais, que acho que é muito sobre o que a gente está falando aqui, sobre regulação, né? Esse olhar para os pequenos, esse olhar de regulação diferente. Então, eu vou começar aqui agora com o Hermano, para a gente vir no sentido contrário, de que rapidamente, em um minuto, uma reflexão final, levando em consideração, diante de tudo que nós falamos aqui, como é que vocês, né, porque é a mesma pergunta para todos, sugerem ampliar o comércio exterior de gemas do Brasil com o mundo? Como podemos ampliar a balança comercial do setor com o mundo? Bem, no caso da Receita, eu acho que a melhor forma é conversando, participando de eventos como esse, porque é um tema que, imagina que nós trabalhamos com milhões de produtos, né? A pedra preciosa, a gema, é apenas 1% talvez do comércio. Então, quanto mais a gente conseguir conscientizar os colegas, conscientizar o próprio corpo funcional do problema, melhor, mais fácil. E, claro, se adequar às novas modernidades que estão acontecendo e os problemas que forem acontecendo também têm que ser trazidos para que, como o colega falou, de modo parceiro, a gente consiga ajustar a nossa legislação e explicar, olha, isso aqui não podemos abrir mão por questão de controle, mas o que for possível para facilitar, para não atrapalhar o comércio, não atrapalhar o trabalho que, enfim, os pequenos comerciantes e também as grandes empresas fazem no Brasil, a gente possa. Então, melhorar o ambiente de negócios é sim uma das nossas metas, sem perder o controle aduaneiro. Obrigada. Tássio. Bom, foi até uma feliz coincidência, né? Eu acabei de chegar no sábado da conferência da certificação de Kimberley, em Dubai, que trata, obviamente, de uma gema, mas o diamante que é tratado um pouco separado das gemas coradas, mas é um comércio assim, mundialmente muito bem desenvolvido, né? Então, eu vejo que, ao contrário do diamante, que são várias qualidades, cores, uma diversidade enorme, né?
o diamante, lá no caso, eles tratam de certificar. Então, por exemplo, aí, a primeira coisa que eles fazem agora é dividir bem a parte do diamante artificial, dizer que o diamante artificial é artificial, que o diamante natural é natural, e certificar as origens do diamante, criando tipo marcas, né? Então, eu vejo que, aqui para as pedras coradas, a gente tem que começar a certificar essas pedras desde lá da sua jazida, né? Criando essas marcas, por exemplo, o topázio lá de Minas Gerais, de Ouro Preto, enfim, essas coisas, e colocar essas marcas no mercado, dando um certificado de origem, né? Para que essas pedras sejam assim desejadas, né? Aquela origem, dando uma certidão, né, dessas pedras. Eu acho que isso vai, assim, primeiro, dizer que essas pedras não vêm de áreas de conflito, essas pedras não vêm de ataque ao meio ambiente. Então, criar uma origem, uma história para esses grupos de pedras, né? E como eu vi aqui também, que é a esmeralda da colombianas, né? Assim, então, criar esmeralda brasileira, tipo de Goiás, de Minas Gerais, da Bahia, enfim, dando uma marca para cada dessas pedras e certificando desde a origem. A ANM pode ajudar nisso, né? Então, eu acho que é um dos critérios que a gente pode concorrer para melhorar. Muito bom. DNA e rastreabilidade, né? Exatamente. Samuel. Eu queria falar com o Hermano, mas eu vou aproveitar o Tássio, porque a fala dele é importante. Primeiro, a gente precisa reconhecer o pequeno para entender que existem as origens. Porque quando o pequeno tem que tirar de forma informal a pedra na origem, ela fica sem origem, sem rastreabilidade, sem documentação, e ela vai até o final do processo sem nenhuma documentação. Então, o que a gente tem que aprender é enxergar o pequeno para que ele se torne legal no ato de sobrevivência dele, porque não é um ato de legalidade, né? O pequeno está ali para sobreviver, e a hora que a gente enxergar o pequeno nesse ato e tornar ele legal, será formal, será rastreável, será certificado, tudo poderá acontecer. E a gente tem, como setor, maior interesse de fazer isso. O IBGM já está buscando essa certificação na questão do ouro e das joias, e o das pedras a gente só precisa reconhecer a origem de fato, que aí a gente vai conseguir certificar essa origem. E com relação à Hermana, eu quero aproveitar depois a gente trocar cartões e tudo para a gente criar um grupo de trabalho. A gente fez da outra vez um diagnóstico setorial, e esse diagnóstico serviu de base para as conversas internas, e a gente não teve muita dificuldade em dizer o que a gente precisava. Vocês entenderam muito bem, e saiu uma instrução normativa muito boa. Eu acho que talvez... E saiu depois uma segunda, retificando falas da primeira, que tiraram a interpretação de alguns pontos, talvez seja uma forma até de balizar, clarear mais que pode retornar de qualquer maneira, né? De qualquer forma, desde que retorne legalmente, aquela coisa. Então, a gente... iniciar esse grupo de trabalho, e a gente é muito agradecido à parceria com a Receita Federal. Vários nós foram desatados no nosso setor, e eu tenho certeza que a gente vai continuar fazendo isso. E foi uma oportunidade ótima de estarmos juntos aqui hoje e trocar essas ideias. Olha, o ICA já começando com plano de ação no primeiro painel. Gosto disso, viu? Manuela. Oi. Bom, vou pegar carona, que ele se abriu e eu vou fechar. Bom, na minha visão, a gente precisaria criar urgentemente o que eu chamo de força-tarefa, grupo de trabalho, pacto pela mineração de pequena escala de gemas. Eu acho que a gente tem que dividir os problemas. A ANM, as agências de licenciamento ambiental nos seus respectivos estados, a gente tem centenas de processos parados, por diversas questões históricas, inclusive. Então, na minha visão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é botar a mineração para funcionar, para trabalhar. Então, vamos resolver o passado, vamos acelerar o processo de licenciamento dos pedidos que já foram realizados, porque os nossos estudos lá no Sindijoias da Geomig nos mostraram números muito preocupantes. Desde 2020, não temos aprovado nenhum pedido de licenciamento e nem de lavra garimpeira para nenhuma gema. Ou seja, não há novos entrantes no mercado. E quem estava no mercado estão com as suas operações paradas, suas operações minerais. Então, assim, o primeiro passo vamos resolver o passado, na minha visão, né, na minha humilde visão,
Precisamos resolver o passado. E, para frente, trabalhar para que haja uma regulamentação, um marco legal, para que viabilize a produção de forma justa para todos os stakeholders envolvidos na operação. Muito bom. O plano de ação está colocado. Bom, chegamos ao final. Acho que a gente não extrapolou muito tempo, né? Muito obrigada aos painelistas. Eu tenho certeza que isso aqui foi apenas um passo inicial dessa parceria que já existe, mas que precisa ser melhor lapidada, né? Pegando a palavra aqui do setor. Muito obrigada e um bom congresso para todos nós. Muito obrigado. Falta a foto primeiro.